Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos no estudo bíblico desse domingo, a continuação de João capítulo 12. E esse é um momento para se aproximar de Deus, né? Ainda bem que não tem esse distanciamento social a respeito de Deus, né? A promessa de Deus é: se aproxima de mim, que eu vou me aproximar de você. E esse momento que nós estamos na palavra de Deus é um momento especial que nós temos, importante que nós temos para nós aproximarmos de Deus, e com certeza ele se aproxima de nós também. No capítulo 12, se você quiser já abrir a sua Bíblia, no capítulo 12 de João, do Evangelho de João, nós estamos terminando esse capítulo hoje e nós vimos até aqui, no último estudo, que um grupo de gregos veio para ver Jesus, né? Esse desejo sincero que eles tinham: nós queremos ver Jesus. Mas eles não tinham como ver a essência de Jesus sem ver a cruz, sem enxergar e saber o que é a cruz. Jesus, a gente viu que deu essa declaração: agora chegou a minha hora, né? Porque até então a hora não tinha chegado ainda. Mas a partir daí, né, desse início de uma sequência de eventos que inevitavelmente levariam até a cruz. E nós estamos nessa última semana, né, de Jesus em Jerusalém, essa semana da sua crucificação. Mas Jesus também deixou bem claro que a cruz não foi o fim, né? A cruz, na verdade, deu muitos frutos, assim como ele disse: assim como um grão que cai na terra, morre e dá muitos frutos. E isso será para a glória de Deus, porque foi Deus que escolheu a cruz como instrumento para se glorificar. Mas Jesus também deixou um alerta, né, para aproveitar a oportunidade, porque essa foi a última vez que ele falou com essa multidão, né, que ele falou assim em público aqui no Evangelho de João. E o texto hoje que nós temos, na verdade, é apenas um apêndice daquilo que Jesus fez, um resumo, e fala a respeito da incredulidade desses judeus. E o que nós vamos falar hoje é sobre leis espirituais. A gente tem leis aqui na Terra, mas assim como essas leis existem aqui, existem leis espirituais. Se você, por exemplo, quebra uma lei aqui na Terra, uma lei de trânsito, passou o limite de velocidade, você é culpado, você vai sofrer as consequências, no caso uma multa, né? Independente se você viu ou não a sinalização. Não importa se você está ciente que essa lei existe ou não. Ela é válida pelo fato que as autoridades, né, decidiram, aprovaram e ela existe. Da mesma forma, não importa se você crê ou não, se as leis espirituais existem, né? Você está sujeito a elas da mesma forma. Você vai sofrer as consequências de qualquer jeito. Então, é melhor conhecê-las, porque elas têm muito a ver com a nossa fé. E a gente vai dar uma olhada em 3 leis espirituais hoje através desse texto. Vamos começar a partir do versículo 37, do capítulo 12 de João, capítulo 12, versículo 37, vamos ler até o 41, que fala assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, mesmo que ele fez todos esses milagres, e a gente já falou que João escolheu 7, né, especificamente para mostrar que Jesus é o Messias, né? Ele tornou água em vinho, ele curou, ele fez o paralítico andar, multiplicou pães e peixes, andou sobre as águas, abriu os olhos do cego.
e trouxe o morto de volta à vida, Lázaro, né? Todos esses sinais, esses milagres eram sinais, né? Sinais milagrosos. Sinais como placas, como a sinalização de trânsito que aponta para a direção certa. Então imagina esses judeus, imagina você na estrada da vida, né? Você dirige às vezes um pouco distraído, né, com as coisas, mas você vê a placa, só Jesus salva. Você dirige mais, né? E aí tem a outra placa, só Jesus leva ao céu. E você vê placa por placa apontando para a direção certa, mas você pode ignorar essas placas. Você fala, eu sei o caminho, eu não preciso desses avisos, dessas placas, eu sei para onde eu estou indo. Você não presta atenção, o que que acontece? Você vai se perder. E às vezes até se pensa, mas se eu pudesse apenas ver um milagre, se aquela pessoa pudesse ver um milagre, com certeza ela iria crer. Mas, como a gente já afirmou aqui, milagres não produzem fé. Romanos 10, versículo 17, eu vou incluir o versículo 16 também, diz o seguinte: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A nossa profecia aqui hoje em João 12 também. Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A gente precisa da palavra para que a fé possa crescer em nós. E Isaías profetizou sobre essa incredulidade. Foi do capítulo 53, versículo 1 desse capítulo de Isaías que vem essa profecia. Esse capítulo no Antigo Testamento que provavelmente de forma mais clara do que todos os outros capítulos fala sobre o Messias sofredor. Fala que Jesus foi rejeitado, como ele morreu como nosso substituto. E o capítulo começa com esse versículo. E logo depois, só para vocês entenderem, versículos 2 e 3 e em diante, diz assim, versículo 2 e 3 de Isaías 53. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Quem creu em nossa mensagem? Os judeus, em geral, não creram. Os judeus estavam esperando outro Messias. Não assim como Jesus, que cresceu de forma frágil no meio deles, né? Brincando com ele quando eram crianças, né? Esse não é o filho do carpinteiro, sem características externas, né? Que poderia destacá-lo como Salvador, como o Messias esperado. E assim ele foi desprezado e rejeitado. Isaías 53 fala tudo sobre isso. Mas, como o versículo também diz, a profecia de Isaías, foi dada a mensagem, ele tinha sido anunciado. Quem ouviu a nossa mensagem? O Antigo Testamento também está cheio de profecias exatas que Jesus cumpriu todas na sua primeira vinda. E uma boa pergunta é, hoje também, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa mensagem? Quem está crendo naquilo que ouve hoje? Que Jesus está, né, sem dúvida, sendo proclamada talvez mais do que nunca através da internet, por causa da crise que nós estamos vivendo. E você tem inúmeras possibilidades para ouvir, para ver a respeito de Jesus, quem ele é, por que ele veio, o que isso tem a ver com você. Tem milhares de canais e igrejas e tudo, todas as línguas que você pode imaginar que você pode ouvir. Mas como você responde? Isso é apenas mais um conhecimento que você vai arquivar na sua mente? Isso é apenas mais uma coisa, check, agora já sei quem Jesus é, tá bom. Ou você vai decidir tomar um passo.
Você realmente vai mudar alguma coisa na sua vida? A Bíblia fala que todos os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, mas só Pedro falou: quem sabe eu posso andar também, né? Eu vou pedir para Jesus me chamar para ver se as águas vão me segurar também. E só ele fez isso. Sem a aplicação da palavra, a gente vai continuar do mesmo jeito e nada vai mudar. A gente até corre o risco de ter crido em vão, se a gente não aplica aquilo que nós ouvimos. Mas, como também disse no versículo 38, a quem foi revelado o braço do Senhor. A quem foi revelado precisa de uma revelação para entender o quê? Que tudo por trás daquilo que Jesus fez foi o poder de Deus. Os judeus viram os milagres e talvez explicaram de uma forma ou falaram, não aconteceu mesmo. Mas eles não enxergaram que o poder de Deus estava por trás disso, apesar de toda a revelação de Jesus. E da mesma forma, Deus quer revelar para nós que Ele está por trás de acontecimentos, de circunstâncias na nossa vida. Mas enquanto a gente só olha para si mesmo com toda essa autopiedade, nós não vamos conseguir enxergar que o braço forte dele está por trás das coisas. Que ele está fazendo as coisas, movendo as peças, tem uma estratégia, tem um plano. E aí a gente chega nesse versículo 39 que é pesado, né? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías em outro lugar, eles não podiam crer. Não tinha mais capacidade, não tinha mais como crer. Isso é forte, né? Como que isso aconteceu? Qual a razão? Próxima profecia que eles cumpriram, que é de Isaías também, Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. Resumindo, Deus cegou os olhos deles. Deus endureceu o coração. Mas você pensa, peraí, o meu Deus fez isso? Que, que é isso? Que aconteceu? Deus faria isso? Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém pereça, que todos cheguem ao arrependimento? Sim, Deus quer isso. Então, como que funciona isso? O que esse versículo quer dizer? Com certeza, no original quer dizer outra coisa. Não, quer dizer isso mesmo. Eles não podiam mais crer, porque Deus cegou os olhos deles, endureceu o coração. Como funciona isso? Antes, eles não queriam crer. Nesse momento, eles já estavam no ponto que eles não podiam mais crer. Então, o que aconteceu no meio? Né? De não podiam para não podiam mais crer. O que aconteceu? Veio o primeiro milagre, eles viram, ouviram falar e decidiram não crer. Isso não pode ser o Messias, não, é impossível. Tanta coisa que fala contra esse Jesus de Nazaré, nada a ver. Veio o segundo milagre, novamente eles decidiram não crer que Jesus era o Messias. Veio o terceiro, quarto, quinto e assim foi. Com cada rejeição, ficou um pouco mais fácil para eles dizer: não, a gente já está certo, não pode ser o Messias, não é. E aí veio o último sinal milagroso, a ressurreição de Lázaro, que com certeza foi o maior milagre de todos. João escolheu esse como o último, o trazendo o morto de volta após de 4 dias já no túmulo. E Lázaro andando, né, por lá na época, testemunhando do poder de Jesus. Foi aí que rejeitaram Jesus de vez, que eles decidiram, não é e ponto. Além de todas as afirmações que eles já tinham ouvido que Jesus era Deus. Né? Quando ele falava, eu sou, eu sou. Até então ele já tinha falado, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou Yahweh, eu sou Deus. E 2 vezes a gente já viu a atitude dos judeus, que eles tinham falado que Jesus tinha um demônio. Uma vez em João 8, versículo 52, foi logo depois que ele disse que Deus era o seu pai e que o pai deles era o diabo.
ficaram furiosos. Você tem um demônio. Depois, no capítulo 10, versículo 20, depois de Jesus curar o cego de nascença, e depois que ele disse que ele é o bom pastor, eles falam, você é louco, você tem um demônio. Eles estavam chegando ao ponto, perto do ponto de cometer o pecado imperdoável. Por que eu digo isso? Mesma situação a gente vê no capítulo 12 de Mateus. Depois que Jesus, lá em Mateus 12, expulsou um demônio, os fariseus disseram, ele expulsa os demônios com o príncipe dos demônios. Tudo por trás de Jesus é uma atividade demoníaca. Em seguida, Jesus alertou sobre o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão. Ali também, em Mateus 12, eles estavam perto, chegando perto do ponto em que não havia mais perdão. Eles já estavam igualando a obra do Espírito com a obra de demônios. E o que é o pecado imperdoável? O pecado contra o Espírito Santo. O que é? É rejeitar Jesus como Salvador. É contra o Espírito Santo. Porque o que o Espírito Santo faz na nossa vida? Entre outras coisas, né? Na vida do pecador, ele vem e convence o homem do seu pecado. Você precisa de Jesus. Você precisa aceitar o sacrifício dele. Só ele é a provisão de Deus para o seu pecado. E se você rejeita e continua rejeitando isso, então essa é a tua decisão, você vai ter que assumir a responsabilidade pelos seus pecados. Você que vai ter que pagar pelas suas transgressões e então receber a justa punição. E o homem pode rejeitar tentativa após tentativa do Espírito Santo de convencer do pecado. E chega uma hora, ninguém sabe, só Deus sabe quando que é isso para cada um. Chega uma hora que vai ser tarde demais. O que Deus disse em Gênesis 6:3, né, na época de Noé, no dilúvio, ele falou, meu espírito não contenderá com ele, com o homem para sempre. Meu espírito não vai estar lutando com o homem para sempre. Em obstinação do homem. Um dia, Deus fechou a porta. A Bíblia nos relata que Noé pregou, pregador da justiça, pregou por 100 anos, alertando do julgamento que estava vindo sobre o pecado, mas os homens rejeitaram sua mensagem. De novo, e de novo, e de novo, por anos e anos e anos. E um dia Noé, então, e a sua família entraram na arca e Deus fechou a porta. E o julgamento veio sobre toda a terra. Mas se acalma, né? Se acalma porque, infelizmente, se fala muito sobre esse pecado imperdoável de forma errada, colocando um peso sobre você. Se você tem um desejo para seguir Jesus, para ver Jesus, para se acertar com Jesus, um desejo talvez tão mínimo, você não cometeu o pecado imperdoável. Você não pecou contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda está trabalhando em você. Ainda existe um desejo em você. Então se acalma, fica quieto, fica calmo. Mas é uma realidade que a gente também precisa enxergar. Deus não estava impedindo eles de crer. Deus não falou, vou cegar o teu coração, o teu entendimento, e vou endurecer o teu coração, pronto, você vai para o inferno, tchau. Não, eles já tinham tido inúmeras oportunidades, eles rejeitaram uma por uma. Deus simplesmente reforçou o que eles já tinham decidido em seus corações. E o melhor exemplo para isso é o Faraó. Êxodo, que conta a história de Moisés, Faraó e a saída do povo de Israel do Egito. Moisés tentando convencer Faraó de várias formas para deixar o povo ir. E então Deus mandou as pragas, né? Que foram sinais miraculosos, né? Que Deus estava poderosamente agindo em favor de Israel. E nós lemos então várias vezes no meio dessas pragas que Faraó, vendo isso, endureceu o seu coração, obstinou-se. E logo em seguida a gente vê e Deus endureceu o coração do Faraó. Só que uma palavra diferente no original.
Não é a mesma coisa que estava acontecendo ali. Quando Deus endureceu o coração do faraó, ele estava apenas firmando, confirmando, reforçando a decisão que o faraó tinha tomado. Então essa é a lei espiritual. A primeira lei espiritual que nós falamos hoje. Se você continua rejeitando a verdade, haverá o dia em que Deus vai te dar o que você tanto quer. Ele vai confirmar a posição do seu coração que você escolheu. E isso é terrível se uma pessoa chega nesse ponto em relação a rejeitar Jesus como Salvador, porque depois não tem mais enxergar a verdade e crer. No final, ninguém vai para o inferno porque Deus quer. Que Deus fala, você é destinado para o inferno. Não existe isso. Mas porque essa pessoa escolheu o seu destino através de todas as escolhas em sua vida. Eu até acho que seria errado para Deus colocar uma pessoa assim no céu com Jesus, sendo que essa pessoa na terra, com tudo que fez, com tudo que pensou, com tudo que falou, rejeitou Jesus. Seria assim, você não queria Jesus em toda a sua vida, agora eu vou te colocar no céu com Jesus. Olá! Ah, você não entendeu nada, eu não queria Jesus. Não, Deus simplesmente vai aceitar essa sua decisão e você está decidindo o seu destino. Agora você pode acreditar nessa lei ou não, mas você está fazendo as escolhas de crer ou rejeitar Jesus. E você pode estar muito grato se nesse momento da sua vida você está aberto, você está recebendo, você não está com o coração endurecido. Mas não vai adiando a sua decisão em relação a Jesus para um dia futuro, porque você não sabe o que vai ser amanhã. Infelizmente, a prática do pecado tem um efeito terrível na nossa vida, que é nos tornar insensíveis. A Bíblia fala até que deixa a consciência cauterizada, como um ferro mesmo, quente, né, passando por cima, e você não sente mais nada. É isso que acontece com as pessoas que se chamam desviadas, né? Infelizmente é um lugar muito perigoso de se estar. Ah, eu estou me virando sozinho, longe da comunhão com Deus. Não vai bem. E o que deve fazer nessa situação, numa situação assim, que você já está insensível, já está endurecido no seu coração? O último versículo que nós lemos aqui, versículo 41, disse que Isaías viu a glória de Jesus. Lá no capítulo 6 de Isaías, o chamado de Isaías, vocês devem lembrar, começa falando assim: Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. O que estava acontecendo? Isaías teve uma visão do Rei Jesus, em toda a sua glória, em toda a sua majestade. E qual era a reação quando ele viu Jesus como ele realmente é? Qual era a reação? Ele falou, e aí, beleza? Não, versículo 5 de Isaías 6, ele falou, então gritei, ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Viram Jesus em toda a sua glória. Qual foi a reação de Isaías? Arrependimento e confissão de pecados. Essa é a solução para as nossas vidas. Você está indo numa direção de um coração endurecido, obstinado. Você percebe isso pela graça de Deus, então dá a viravolta, né? Dá uma virada de 180 graus. Você precisa confessar os seus pecados. Eu tenho lábios impuros, os meus olhos são impuros, eu tenho um coração obstinado que quer tudo do seu jeito. Eu sou inflexível e não consigo abrir mão dessas coisas. Senhor, me perdoa e me ajuda. E o que aconteceu em seguida? Logo em seguida, no capítulo 6 de Isaías, um anjo veio com uma brasa viva do altar para purificar os lábios do profeta e o pecado foi perdoado. O que a gente deve rejeitar
sempre é o ferro do pecado passando por cima de nós, né? Nos cauterizando, nos deixando insensíveis para as coisas de Deus. E a gente precisa então se arrepender, para que o fogo purificador da parte de Deus venha sobre nós, para queimar todas as impurezas e levar para longe, removendo tudo que não agrada a Deus. Então essa é a primeira lei espiritual que nós falamos. Não dá para brincar com Deus. A gente precisa tomar uma decisão. Versículos 42 e 43 diz assim: Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Tinha muitos líderes que creram. Isso quer dizer que não foram todos que rejeitaram Jesus. Todos tinham a liberdade para escolher sim ou não. Ninguém foi condenado para o inferno, né? Mas alguns creram e outros não. Alguns abriram o seu coração e assim que com o tempo Deus confirmou a decisão daqueles que não creram, ele também firmou e confirmou e reforçou a decisão daqueles que creram nele. Nomes como Nicodemos, José de Arimateia, discípulos secretos, né? Só que eles estavam com medo, eles não queriam se expor por medo de ser expulsos, de perderem a sua posição dentro da comunidade. Agora a gente se pergunta, mas como João tinha tanto entendimento, tantas informações, né, dos acontecimentos por dentro dos círculos religiosos? Bom, a gente já viu até antes que ele trouxe informações de reuniões do Sinédrio, do qual ele não fazia parte, né? Como que isso aconteceu? Capítulo 18, mais para frente, nos indica claramente que ele era um conhecido do sumo sacerdote. Ele era conhecido dos servos do sumo sacerdote, da casa dele. Então ele tinha contato com esses círculos e por isso conseguiu essas informações privilegiadas. Mas a pergunta para nós é possível ser um discípulo secreto? Sabe, aquela pessoa que fala, eu sou um seguidor de Jesus, mas não deixa ninguém saber. Pelo amor de Deus, não fala para ninguém. Eu não estou falando para ninguém. É possível isso? Principalmente se a gente tem versículos tão claros como Romanos 10, versículo 9, que fala, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Precisa confessar para ser salvo. Mateus 10, versículos 32 e 33 fala, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não dá para adicionar mais nada a essas palavras da palavra de Deus, da boca de Jesus. É tão importante você confessar a sua fé sem medo. Se o seu coração realmente foi tomado por Jesus, não tem razão por que não falar. Ninguém acha estranho também o juramento de lealdade à bandeira, né? Principalmente nos Estados Unidos ou em certos empregos aqui, né, públicos, o que seja, tem juramentos. Ninguém acha estranho fazer um juramento assim. Então, se você prometeu a sua lealdade a Jesus até o fim, né, até a sua morte para todo sempre, por que não confessar? Mas eu entendo que para alguns o medo do homem é mais complicado e mais difícil do que para outros. Alguns lutam mais com isso e talvez tenha a ver até com a personalidade de cada um. Eu entendo que isso possa ser uma jornada para você ser liberto do medo do homem. Mas isso é um grande problema. Se você, como esses discípulos secretos, está mais preocupado com a aprovação dos homens, sempre pensando o que será que os outros estão pensando, o que será que os outros estão dizendo a respeito de mim, e com medo das consequências, como eles estavam
medo de serem expulsos, de perder uma posição, de perder algum benefício na vida. Talvez uma posição no seu emprego, né? Talvez a sua reputação entre os seus amigos. O que eles diriam se eles soubessem que eu amo Jesus, eu sigo Jesus? Provérbios 29, 25 diz assim: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. O medo do homem é uma armadilha como se fosse de um passarinho, que depois de ser pego fica preso para o resto da vida. Se você se preocupa mais com o que os homens pensam do que o que Deus pensa, você sempre vai estar preso. Você vai se impedir de viver tudo que Deus tem para você. Porque ou você com o tempo vai talvez até largar a sua fé, né, e viver a vontade dos outros, porque de certa forma você acaba fazendo isso, vivendo o que os outros querem, ou você vai vencer esse medo do homem e viver 100% para Jesus. A gente vê isso em José de Arimateia, por exemplo. Né? Após a crucificação, ele foi lá para as autoridades e pediu o corpo de Jesus. Isso foi um passo, né, para matar o medo do homem. Ele deu um passo e se expôs. Gálatas 1, versículo 10, Paulo nos diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Em outras palavras, para quem busca agradar a homens, é impossível agradar a Deus. É impossível você ser um servo de Cristo 100% enquanto você pensa o que ele pensa, o que ela diz, o que os outros vão dizer se eu fizer isso. Essa é a segunda lei espiritual para hoje. Enquanto você vive para agradar a homens, é impossível agradar a Deus. Você precisa tomar uma decisão, porque a sua vida espiritual, a sua fé dependem disso. Porque um com o tempo vai apagar o outro. Ou o medo do homem, ou o temor do Senhor. E a solução estava naquele versículo, né, a segunda parte de Provérbios 29, 25. Quem confia no Senhor está seguro. Quem confia no Senhor. Você pode confiar apenas em quem você conhece. E à medida que você conhece a Jesus, você perde o medo do homem. À medida em que você medita e pensa em Jesus e nas coisas celestiais, as coisas aqui na terra vão ter menos brilho na sua vida, vão ocupar menos espaço na sua mente, vão te deixar mais loucos ou inseguros. E você vai poder dizer, Hebreus 13, 6, podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? O que me podem fazer os homens? Confia no Senhor, vença o medo do homem. E para terminar, a última parte do nosso capítulo, versículos de 44 a 50, mais uma lei espiritual para nós, importante para a nossa fé, versículo 44 a 50. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Jesus disse em alta voz, versículo 44. Não foi apenas em uma ocasião, como se ele tivesse agora surgindo de novo, eu me ocultei, mas agora voltei e gritou em alta voz. Não.
Isso não aconteceu em seguida, depois que ele se ocultou. Isso no original indica que aconteceu várias vezes, como se fosse um resumo daquilo que Jesus dizia, né, para a multidão. Em primeiro lugar, enfatizando o fato que ele era um só com o Pai. A representação perfeita de Deus Pai. Como Hebreus 1:3 fala, a expressão exata do seu ser. Quem viu Jesus, viu o Pai. Quem ouviu Jesus, ouviu o Pai. Ele era a representação exata. Veio como luz, como uma luz para iluminar e ajudar a todos verem quem Jesus, quem Deus é, quem Deus o Pai é. Eles viram Jesus e podiam ver, é assim que Deus é. Então chega de trevas, não precisa mais andar nas trevas pensando, né, esse suspeito assim de Deus, ele deve ter alguma coisa contra mim, mal interpretações a respeito de Deus. No final ele quer acabar comigo, ele só deve estar esperando alguma oportunidade para me esmagar com seu dedão. Não, Jesus trouxe a luz. Tudo que Jesus falou, tudo que ele fez foi para revelar a natureza bondosa e graciosa do Pai. Tudo que ele fez e apresentou e representou foi dizendo: Deus te ama. Deus te ama tanto que ele me enviou seu Filho único para morrer na cruz, para que você crendo em mim, você não corre risco de morrer para todo sempre. Você não precisa estar separado de Deus para sempre. Palavra por palavra foram as palavras do Pai, porque ele disse: o Pai me ordenou o que dizer e o que falar. Então Jesus veio, mas ele veio para salvar, como ele mesmo disse. Eu vim para salvar, porque o último versículo nos fala a maior lei, o mandamento de Deus. Qual é a lei? A vida eterna. Qual o maior desejo de Deus? Que todos sejam salvos. Deus quer que você viva com Ele para toda a eternidade. E Ele proveu uma maneira para que isso possa acontecer, uma maneira jurídica, vamos dizer assim, em que Ele cumpriu todas as exigências da lei que a gente é incapaz de cumprir. Você teria que pagar, né, pelos seus pecados, porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. A morte eterna, que é a separação de Deus para toda a eternidade. Mas Deus não veio e falou: deixa tirar essa lei, deixa fazer vista grossa, não existe essa lei, vamos dar um jeito aqui, um jeitinho. Ele não desfez essa lei, ele cumpriu a exigência que o pecador tem que morrer. Aquele que peca morrerá. Ele cumpriu perfeitamente essa lei enviando Jesus em lugar do pecador, em nosso lugar. Jesus que viveu uma vida sem pecado, Jesus que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Esse era seu lugar, mas ele que tomou. E falou: não, sai daqui e viva, viva para todo sempre com o teu Deus. Comigo, eu vou tomar o teu lugar. Mas você está livre. Está totalmente livre para decidir se você crê ou não. Você ouviu a palavra de Deus. Mas o que Jesus disse? Você ouviu e você obedeceu? Você guardou essa palavra? Você ponderou essa palavra? Você tomou uma decisão já a respeito e em cima dessa palavra? Mas mesmo assim, Jesus diz: eu não te julgo caso você não creia. Eu não vou te julgar. Eu vim para te dar a vida. Jesus veio para oferecer a salvação, não para julgar. Mas haverá um julgamento. E Jesus disse a própria palavra que eu disse vai ser o juiz naquele dia. Haverá um julgamento, sim, se você não crê em mim. Eu não vou te julgar, mas a própria palavra, imagina como se fosse um juiz e a palavra falando: ah, quando o Senhor me proferir da sua boca, ela ouviram o que o Senhor estava dizendo. Eles não acreditaram, eles ouviram a verdade. A palavra entrou no ouvido, mas eu não entrei no coração. Eu entrei em um ouvido e saí no outro.
Ele e ela me ouviram, mas rejeitaram toda a verdade. Eles rejeitaram placa por placa na estrada da vida e acabaram se perdendo. Então, quem rejeitar as palavras de Jesus, rejeita a própria vida e condenou a si mesmo. Porque, mais uma vez, Jesus não manda ninguém para o inferno. Cada um escolhe o seu destino, baseado em sua escolha de crer ou não crer em Jesus. Essa é a terceira lei espiritual para hoje. Quem rejeita Jesus condenou a si mesmo. Você mesmo assinou a sua condenação. E não importa se você acredita nessa lei ou não, no dia do julgamento é ela que vai ser aplicada. Você vai ter que sofrer as consequências de rejeitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus nunca escondeu nada. Ele sempre deixou tudo bem claro. E você pode tomar a sua decisão. Você está livre. Mas o que nós aprendemos hoje é que existem leis espirituais que valem em todo o território do reino de Deus, que é todo o universo, tudo que existe, né? Visível e invisível. E a gente está sujeito a essas leis. Talvez você não soubesse que elas existiam, mas isso não quer dizer que elas são menos válidas. De qualquer forma, o que a gente precisa fazer é ter certeza que a gente não vai ser declarado culpado no final. Então vamos tomar as providências. Toma você as providências enquanto há tempo. Agora mesmo, confia no Senhor. Confia em Jesus. Creia que Ele veio como substituto para a sua vida, se sacrificando no seu lugar. E aproveita as oportunidades que Deus está te dando agora, hoje, que você não sabe do dia de amanhã. E não deixa que ninguém e nada venha enfraquecer a fé que você tem. Que a sua fé não seja apagada por nada. Então abre mão das coisas que prendem você, abre a mão das coisas, de fazer as coisas, de praticar as coisas que a Bíblia afirma serem erradas. Principalmente a nossa obstinação, nossa inflexibilidade, nosso coração endurecido. E vamos obedecer o mandamento de Deus, a vida eterna. Aceita a vida eterna, porque Jesus veio para isso. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esclarecer, Senhor, as tuas leis de uma forma tão clara, tão exata, Senhor. Obrigado por não nos deixar andarem nas trevas, por não deixar que a gente continue, Senhor, em trevas, em ignorância, Senhor. Ouvimos a tua palavra, entendemos o que o Senhor quer, o teu desejo é que todos sejam salvos e que todos tenham a vida eterna, que todos possam compartilhar essa vida plena, cheia de uma alegria indizível e gloriosa, essa glória que todos nós ansiamos, porque esse mundo não tem glória nenhuma, não tem brilho que nos atraia, Senhor, como a tua glória. A eternidade foi colocada em nosso coração, na nossa vida, por isso nós temos esse anseio, todos nós, Senhor, mas alguns de nós já são mais cauterizados, alguns de nós já são mais insensíveis. E se houver alguém que está cada vez mais andando nessa direção, o Senhor, que o teu Espírito possa amolecer esse coração, possa, Senhor, com o teu azeite, Senhor, o azeite do Espírito, Senhor, trazer uma nova sensibilidade. E também com o fogo, Senhor, que vem do teu altar, nos purificar de tudo, de qualquer coisa que nos separa e que nos afasta de Ti, Senhor. Tudo que não Te agrada. Senhor, venha nos purificar, nos renovar, Senhor, que Teu Espírito continue fazendo essa obra dentro de cada um de nós de uma forma mais intensa, de uma forma mais, Senhor, mais sensível ainda dentro de nós, mais íntima, e que a gente esteja aberto para essa obra do Teu Espírito dentro de nós. Senhor, oro por salvação essa manhã também. Oro, Senhor, que todos que ainda não entenderam por que o Senhor veio, possam entender hoje
esse propósito teu, Senhor, da cruz, e aceitar de coração o que o Senhor fez. Que a tua vontade seja feita, Senhor, que o teu reino venha. E, Senhor, nós entregamos esse dia nas tuas mãos, essa semana, e pedimos pela tua bênção, pela tua direção, e que a gente não perca os sinais, Senhor, na beira da estrada que nos mostram a direção certa para ti. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe e obrigado por ouvir esse estudo, essa palavra. Creio que tenha sido um encorajamento para você. Aplica, obedeça. Vamos viver a palavra do Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe.